Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryandam Vande Guru Paramparam Om. Então vamos entrar nesse pôster porque algumas pessoas já me comentaram sobre essa história de o relacionamento entre Jiva e Ishvara e a dificuldade de compreender isso, né? Muitos de nós temos esse background do cristianismo. Piorou, né? Está muito próximo. Ok. Muitos de nós tivemos esse background do cristianismo e o relacionamento com Deus era através de Jesus, né? Jesus era o Filho, né? O Pai, e etc. E a gente sabia como nos relacionarmos com Ishvara, né? Ou alguns de nós, né? Diretamente, que era um pecado, né? E a maioria de nós, a gente ou fazia através de Jesus, ou outro fazia através dos, como a gente chama? Não, dos padres, os agentes, né? Porque Jesus já desencarnou, então Jesus era o primeiro agente, agora os outros agentes são esses padres, né? E agora tem todo esse escândalo em relação aos padres, né? Incrível, né? Na Itália descobriram que uma percentual enorme deles são tudo... A gente nem vai usar aquela palavra horrível. Mas, então, quando a gente chega no Vedanta, a gente é introduzido a um conceito de que, ei, Deus existe. Não é possível. Isso é coisa das religiões, das igrejas. Eu já chutei o balde da religião. Eu sou um ateu, não acredito em Deus. Não tem essa de pregar ou de orar, né? Ou de acender um incenso ou uma velinha para um Deus, etc. Ou para uma divindade ou diedade, como se diz, Fábio? Deidade que represente o Deus para mim. Né? Então a gente fica um pouco confuso, como me relacionar com o Ishvara, né? Se eu já matei, né? Eu já destruí essa ideia de que Deus, né? Existe. Né? Porque o conceito de Deus foi utilizado através da maior parte das religiões, né, para controlar, manipular, e a igreja se envolveu com o Estado, etc. A gente conhece bem a história, tantas guerras, tantas pessoas foram assassinadas, né, mortas nessas cruzades, etc, etc. Então, o importante quando a gente chega no Vedanta é compreender que Ishvara, Deus, é fundamentalmente pura inteligência e conhecimento que permite, né, a projeção dessa realidade aparente chamada Mithya, né? E ele é também, né, não somente essa inteligência que é a causa eficiente ou a causa inteligente da criação, mas ele é a causa material. A causa material, a melhor metáfora para ilustrar a causa material disso é uma metáfora da aranha, é a teia de aranha. Você já viu uma aranha? Ela constrói essa teia de aranha, é enorme, algumas delas. Eu morei ali em São Francisco, tinham algumas enormes. Então, ela constrói essa teia, né, o universo dela, na teia, a partir do qual, aquele é o campo dela, a partir do qual ela se alimenta e ela vê o mundo, né, através do seu universo. Ela projeta isso, ela cria isso, ela é a causa inteligente, naturalmente, Ishvara passou para ela a inteligência do modo que passou para todos os seres vivos, né, a inteligência embutida, né. Então, ela é a causa inteligente e ela é a causa material também, porque ela produz tudo aquilo a partir dela mesma. Não é como em outros casos que vocês veem as formiguinhas, as sais, viajam, aí vão recolhendo, né, matéria-prima de outras fontes, aí elas criam, né, a casa delas, o habitat delas. Não, a aranha ela constrói a partir de si mesma, ela é a causa eficiente, ela é a causa material, e esse universo dela, né, não é separado dela mesma. Você sabia que ela tem a capacidade de... Não é isso, Fábio? Sei, viu? Eu fiquei... Tenho certeza não. que as aranhas consomem a própria teia depois, mas
Eu já vi algumas vezes, essa aranha, ela vem, ela está viajando para construir alguma coisa, ela vai. Aí quando eu chego, bato nela, ela começa a engolir a teia de novo, recolhe. Recolhe a própria teia. Aquelas que usam um fiozinho assim para pendurar, descer, subir. Aí ela se recolhe. Ela tem a capacidade de recolher o universo dela dentro dela mesma. É o que Maia faz, né? O Maia projeta o universo e ele recolhe o universo, e o universo jamais é inexistente, ou ele existe em forma semente, ou ele existe em forma manifesta. Então essa é a ideia. Então, como fica o relacionamento entre o Jiva, né, que é parte da criação de Maya e Ishvara, ele projeta através da inteligência, através da causa material, né, que é um dos elementos das três energias, que é o Tamas, e a causa energética, né, através de rajas, ele projeta, e ele é também o universo, né, a teia de aranha, né, o universo, o cosmos. Né. Tudo isso aqui é Ishvara. Então agora nós temos um relacionamento com Ishvara novo. E Ishvara não é aquele que está sempre olhando e controlando a gente para nos recompensar ou para nos punir, né, que é a ideia mais predominante do cristianismo, né. Ishvara não é aquilo, Ishvara simplesmente é a totalidade do manifesto e ele se comporta como um sistema impessoal que é absolutamente justo, entendeu? Aí é que a responsabilidade do Jiva aparece nesse relacionamento com Ishvara, porque ninguém sofre de graça, entendeu? A gente sempre colhe o que a gente planta. Então, se a gente está vivendo momentos de grandes adversidades e sofrimentos, a gente tem que compreender que isso é parte desse sistema, entendeu? E que Ishvara está consenhando, né? Consenhando é italiano? Concedendo o resultado dos meus karmas, etc, etc. Então, o relacionamento de Jiva e Ishvara é importante de compreender, porque Jiva é parte integrante de Ishvara, todos os Jivas, né? Jiva produz, ou Ishvara produz, todos os Jivas. O que são Jivas? São todos os seres sencientes. Sencientes, é certo? Sim. Uma árvore, uma plantinha, são seres sencientes, entendeu? Se a gente percebe que a consciência age ali, entendeu? Ela cresce, ela se modifica, ela procura luz. Então, os insetos, as bactérias, todos os germes, né, que vivem nos universos dele, dentro dos nossos corpos, no intestino, etc. Então, todos os seres vivos e os seres inertes são partes integrantes de Ishvara, o universo aparente. E entre esses objetos, o Jiva humano aparece. Então, o Jiva humano é o único dotado com esse livre-arbítrio que permite a ele de responder aos estímulos, não somente mecanicamente, como todos os insetos fazem, como a aranha e todos os insetos e os outros seres vivos, mas ele tem dois programas, o Jiva. Ele tem um programa fundamental como o Jiva. Você conhece aqueles Jivas humanos que eles botam na cabeça que não, eu não estou satisfeito com esse programa de Jiva, entendeu? Eu aceito, né, ser um Jiva, mas eu também quero integrar um outro aspecto, eu quero voar que nem um pássaro. Né? Então as pessoas botam na cabeça, eu também quero ter a capacidade de voar integrada, né, no meu programa. Não, é impossível, a gente jamais consegue se comportar como uma barata, ou como um pássaro, ou como uma cobra, ou como um leão. Cada um é um programa, né, desenhado por Ishvara para seguir a sua própria natureza. Então nós temos a nossa natureza primária, fundamental, como seres humanos. Então a gente jamais a gente se comporta como um outro ser, porque o nosso programa original é seres humanos. Nossas vassanas são vassas de seres humanos, né? Aí depois a gente recebe um outro tipo de programa, que é um programa secundário, que é fruto dessa dinâmica entre o Jiva e o seu meio ambiente, né? A interação, essa transação com o meio ambiente, a gente vai recebendo esses feedbacks, né? Essa resposta do meio ambiente, a gente vai desenvolvendo um senso de identidade, de alta ou menos autoestima, etc. Então, o Jiva, ele é esse objeto senciente com dois tipos, o programa primário e o programa secundário,
E é o único jiva, é o único objeto na criação que é um processo, que é um ser em constante modificação. Em outras palavras, o conceito de evolução, né, de melhoramento e evolução, ele se aplica somente aos jivas humanos. Então, a nossa evolução depende do modo que a gente se comporta, né? A gente se relaciona com o campo de ações e a gente responde de certo modo que as nossas vasanas vão purificando as nossas mentes, etc. E aí a gente vê, uau, o cara é super lindo, ele tem uma energia maravilhosa, ele tem uma presença, isso e aquilo, entendeu? Então, uma pessoa com uma mente mais purificada, né? Uma mente... E aí, às vezes, a gente chega perto de uma pessoa que ele né? Só de chegar perto dessa pessoa, a gente sabe que tem uma energia, né, do mal, né? Tem uma pessoa da minha família que diz, ele é do mal. Meu pai tem que morar perto não, ele divide uma casa quando ele está lá em Macaé com a mãe da nora dele, e todo mundo diz que essa senhora é do mal. Você chega perto dela, assim, pessoa que todo tempo quer conflito, inveja e fazer, como é que se diz? Intrigas horríveis. Ela gosta de ver sofrimento, conflito, isso. É que você tem que manter a distância dela. Né? Então, o jiva são esses seres vivos que eles são sujeitos a evolução, melhoramento, desenvolvimento, etc, etc, etc. Né? Então, como isso ocorre? Isso ocorre dentro desse sistema impessoal, na medida que o jiva compreende que existe um fator, que é um fator, né, feito, né, composto de inteligência e conhecimento puro, que não só projeta, cria todos esses seres inertes e sencientes, mas também sustenta e opera. Imagina a inteligência capaz de pegar um bebezinho, né, e começar a desenvolver no útero, e depois sai do útero e aí continua fazendo ele crescer, etc. Todos os sistemas, né, em perfeito funcionamento, é um milagre da vida, né? Então, Ishvara é essa inteligência e a gente começa a perceber que existe esse fator, né, que é puro conhecimento, pura inteligência, que condiciona a nossa experiência humana. Então, a gente, quando chega no Vedanta, a gente reconhece Ishvara, principalmente como inteligência, conhecimento, aquele que governa, né, através de suas leis, regras, né, a nossa experiência, e que Ishvara não é separado da criação, da manifestação. Né? Ishvara, como a gente disse, o que é um símbolo de Ishvara? A gente pode escolher qualquer um, aquele coqueiro ali, um símbolo de Ishvara. Entendeu? Zé Roberto é um símbolo de Ishvara. O mundo inteiro é um símbolo de Ishvara. Porque Ishvara, ele se apresenta como o universo manifesto. Né? É a causa inteligente, é a causa energética, a causa material e é o manifesto. Né? Em suas leis, né, que o governam de modo perfeito e de tempo em tempo, esse universo se recolhe em sua condição semente, potencial, aí depois ele se projeta novamente. Então, qual é o relacionamento agora do Jiva com Ishvara, agora que nós somos indivíduos mais maduros, né, e compreendemos o Vedanta, estamos, né, compreendendo o Vedanta. O relacionamento de Jiva e Ishvara é a coisa mais fundamental que existe nesse processo de crescimento. Porque a menos que o Jiva reconheça que existe esse princípio inteligente que governa a nossa experiência, que é o lawgiver, né? Aquele que tem controle sobre as leis e as regras. Aqui a gente não consegue quebrar. Se a gente quebra as regras, a gente quebra o nariz de novo, a gente acaba pagando o preço, né? Criando papa-karma até que a gente aprende algumas lições e para de quebrar as regras, né? As leis de Ishvara. Então, devagarzinho a gente compreende essa inteligência e a gente começa a compreender que é melhor a gente se alinhar com essas leis de Ishvara, as leis do universo, né? Se harmonizar, se adequar, porque o único modo de ser feliz aqui é reconhecer esse princípio, poder, puro conhecimento inteligente
inteligência, que controla o destino de todos nós através desse sistema impessoal chamado causality ou as leis de karma, causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Né? Então, agora, como é que é o meu relacionamento com o Ishvara? É a questão aqui. Eu vou ter que ir com esses fios. Sim. A gente faz um tratamento ali, né? Sim, boa ideia. Então, aqui, né? Essa aqui é o nível, né? O nível mais elementar da existência humana, né? Quando nós chegamos e nós somos totalmente extrovertidos, nós somos aquilo que nós chamamos de samsaris, né? O samsari é aquele que é completamente oblivious, como se diz? Ignorante, sempre vou dizer. Ele não sabe, ou ele não reconheceu, ele é ignorante da existência de Ishvara. O único Deus que existe para eles é o materialismo, é o mundo físico, né? Eles pensam que a consciência humana é produto da matéria e que não existe nada além da matéria, etc, etc. Então são os grandes materialistas, as pessoas que vivem somente, né, através da obtenção desses objetos de consumo físico-materiais, né? E alguns deles gostam de conhecimento também e outras coisas, mas são considerados samsaris e eles negam a existência, eles são cegos em referência à existência desse poder, né? Inteligência, conhecimento puro, que mantém, sustenta e governa e recicla tudo em torno de nós. Os olhos deles são cegos em referência a compreender Deus, ou Ishvara. Né? Então, o Deus deles é o materialismo, né? E eles são o símbolo daquilo que a gente chama de samsaric, ou em samsara. Samsara é uma condição em que essa criatura, esse ser vivo chamado Jiva, ele aparece no mundo e ele começa a crescer, desenvolver gostos e desgostos por objetos, desenvolve suas vasanas e passa a vida inteira extrovertida, correndo atrás de objetos para se satisfazer, custe o que custar, né? Quase sempre, né? É uma condição puramente subjetiva, ele jamais é visto como um objeto dentro do sistema de Ishvara, ele pensa que ele é o centro do universo e tudo que existe aqui é para me satisfazer, né? Meu consumador, né? Como se fosse um rato, aquele rato que existe em cada um de nós, né? Então ele fica preso em samsara, né? Attachment, né? Ele não consegue perceber esse princípio chamado Ishvara, esse poder, esse fator, e esse os objetos, né? Os objetos são os seus deuses. Meus deuses, é a matéria, né? Etc, etc. Então, uma outra forma de evolução humana, né, é quando o devoto, ele chama informal, devoção informal. Vamos ver o que significa. Emoções, emocional e pessoal. Né? Então, é My God. Então, o James, que colocou isso aqui, ele desenhou isso aqui com a ajuda de Christian. Então, ele colocou nesse nível aqui, o indivíduo, ele começa a acreditar que existe um Deus e ele começa a desenvolver um relacionamento pessoal com Deus, entendeu? Eu tenho um Deus pessoal. Alguns pensam que cada um tem um Deus dentro. Eu fiz parte de alguns círculos religiosos ou espirituais que diziam the God within, the Deus interior, né? O meu Deus within, né, me está guiando, isso e aquilo, é como se cada um tem o seu Deus, seu símbolo de Deus, né? Nesse período, a gente passa por esses estágios de satsang, né, de ler material espiritual, religiosos e começar a entrar em contato com os conceitos do Dharma, né? E envolve também o que é chamado de Love Games. Love Games é quando você projeta um Deus e você começa a desenvolver um jogo, né, de amor com Deus, de devoção com Deus, entendeu? É como se fosse um jogo de amor. Né? Eu peço coisas ao meu Deus, entendeu? Eu me comporto de certa maneira e isso pode
se tornar condições muito esotéricas, até mesmo. Papaji, ele tinha um fascínio tão grande por Krishna, né, que ele projetava Krishna, ele jogava fisicamente, né, literalmente, ele passava tempos e tempos, né, brincando com Krishna. Era a devoção dele, a família de Papaji eram devotos de Krishna, ele nasceu num berço de devotos de Krishna e so on, né? Então, love games and knowledge, attachment, likes and dislikes. Por que tem knowledge ali? Envolve um certo conhecimento. Existe um certo conhecimento de Dharma, de religião, de satsangs, etc. Você começa a ser introduzido na ideia de que existe um Deus, mas você acredita que esse Deus é um Deus personificado. É um Deus contido numa imagem, seja ela Jesus, ou seja ela, dependendo do nosso, né, upbringing, do nosso condicionamento, né? Então, esse Deus pessoal é um Deus que produz esse relacionamento de rituais, de devoções, de eu acendo uma vela. Na Índia eles fazem pujas e todo tipo de coisa, né? Eu preciso disso, né? Eu preciso de uma esposa para o meu filho, etc. E me ajude, etc. E eu preciso as mulheres lá precisam de engravidar, né? E elas querem, né? Alguns tempos atrás era importante que fosse um menino e não uma menina, né? Então eles vão fazer pujas com as suas deities, divindades, etc., porque eles querem o que eles querem, e etc. Então eles têm esse jogo, essa barganha com seu Deus pessoal, né? Então envolve o emocional, o pessoal, a minha divindade, né, ou deidade, etc. Quando a gente chega no Vedanta, a gente é introduzido ao conceito de Deus como Ishvara, isso que a gente tem comentado, né? Ishvara é a causa inteligente, a causa energética, a causa material, e é um universo manifesto, ele controla e governa, né, através do seu sistema impessoal, e ele consente ou entrega, né, o karma, o parabdha karma, o destino de cada um de nós. Mas Ishvara não é um ditador que diz assim, você, não gostei do seu nariz, te mandar um karma ruim, né? Não, Ishvara simplesmente é um facilitador do nosso karma, né? Aquilo que a gente coloca no sistema, passa no sistema, o computador dele, né, é uma coisa incrível, né, jamais sujeito a vírus ou qualquer defeito, pum, aí, quando o tempo é justo, na temporalidade justa, aí, isso é para você, pá. Ótimo, obrigado, né? Prasad de novo, né? Seja qual for, sejam favoráveis aos meus gostos e desgostos, ou desfavoráveis, né? Que sejam adversos ou não adversos, né? Então, quando nós chegamos ao Karma Yoga, é um nível já de compreensão, que a gente, compreendendo o sistema de Ishvara impessoal, a gente começa a agir com uma atitude religiosa, espiritual, né? O espírito do Karma Yoga, e compreendendo que o resultado das nossas ações precisam ser renunciados se a gente quiser ter uma vida tranquila, satisfeita e feliz. A gente compreende as leis e compreende que Ishvara é o Karma Pala-Data, é aquele que entrega o resultado dos nossos karmas, de nossas ações, né? Então, a gente compreendendo isso, a gente desenvolve uma indiferença positiva em relação aos resultados de nossas ações, é uma renúncia. A gente desenvolve Conscious Love Games, porque aqui, até mesmo aqui, você pode ter um relacionamento pessoal com o seu Ishvara, entendeu? A gente vê isso em alguns sages da Índia, Sargadatta Maharaj era um, né? Ele tinha nas imagens deles, que ele fazia os seus pujas, ele dançava com uma frenesia que diziam que era o mais entusiasta, entendeu? Quando eles dançavam, fazendo os pujas dele, não sei que dança que era, gostaria de ver num filme desse. Mas ele era muito emocionado com aquilo, e ele era um Mahatma, ele sabia. Mas aqui existe a possibilidade de você fazer um jogo, né, de devoção, Love Games, né, jogo de devoção consciente. Você sabe o que é Ishvara, você compreende tudo, entendeu? Você sabe que você é parte integrante de Ishvara, que isso é um sistema único, mas ainda assim você aceita um símbolo de Ishvara,
e você diz thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, e você começa... A forma mais madura é começar a ver realmente Ishvara em tudo e em todos, né? Mas aqui você pode ainda ter jogos pessoais, né? Conscious Love Games com Ishvara na versão de uma dessas divindades ou deidades escolhidas por você. Guna Conversation, não sei o que é esse Guna Conversation? Conversão das gunas. Nesse período aqui, né, o indivíduo ele começa a processar purificação. A conversão das gunas significa que nesse período, através da prática e aplicação prática de Karma Yoga, o desenvolvimento dessa atitude do Karma Yoga, a mente do indivíduo vai purificando. E de que modo isso ocorre? O indivíduo mais, né, aqui embaixo, ele é mais tamásico, é a mente do indivíduo, é mais condicionada por tamoguna. Ele tem rajas e tem sattva também, mas sattva é pequeno, ele tem um pouco de raja, mas tem muito tamas. Então, na medida que a gente cresce, a gente vai convertendo tamas em rajas e depois rajas em sattva. Então, essa conversão a gente pode chamar de administração das energias, conforme o último livro de James Schwartz, né? The Guna Management. Então a gente vai vivendo através desse processo de purificação ou evolução, ou preparação da mente, né? A conversão das gunas. A gente ainda tem, né, alguns relacionamentos ou jogos afetivos, devocionais com alguns símbolos de Ishvara, né? Então, esse é o Karma Dharma Yoga. Esse termo Dharma Yoga foi introduzido por James, você não encontra na tradição original do Vedanta. Ele diz que ele colocou isso, eu coloco muitas vezes Karma/Dharma Yoga, porque o Karma e Dharma eles são tão interligados, né? Então tá. Então aqui em cima, tem muito reflexo aqui. Então, mas aqui eu vou atrapalhar vocês. Então, aqui em cima nós temos a formal devotion, a devoção para a verdade, né? Então, nesse estágio aqui, a gente é introduzido ao Upasana Yoga, né, que é a meditação, o conhecimento do Ishvara Knowledge, Karma Yoga, né, a gente vai mais profundamente. Aqui está dividido em duas formas, mas a gente poderia ter unido tudo isso aqui. A gente começa a entrar em contato com as escrituras do Vedanta, listening and reflecting, ouvindo, né, contemplando, refletindo e assimilando os conhecimentos do Vedanta. Aqui é mais em contato com o Vedanta, né? O Upasana Yoga é a meditação, aqui se refere mais à contemplação, né? Aqui fala taking a standing awareness, aí a gente começa a compreender, né, que fundamentalmente nós somos a consciência, né? E a gente quer reivindicar a nossa identidade como consciência. Awareness é um outro nome para consciousness ou consciência. Taking a stand in awareness é assim, assumindo, reivindicando a minha identidade como awareness, né? Não é que eu simplesmente tenho eu e awareness, né? Eu compreendo que eu fundamentalmente sou awareness, and then eu reivindico a minha identidade como awareness. E renunciation é a renunciação da ignorância, né? A gente compreendeu nesse estágio o que é conhecimento, o que é ignorância, e eu quero que a minha vida seja governada pelo conhecimento, né? O conhecimento de Ishvara, de Mithya, né? As leis, os relacionamentos, etc. E o Ishvara e o conhecimento da minha realidade, da minha real identidade, natureza como Satya, né? Então, é chamado de formal devoção formal. Eu não entendi bem qual seria o sentido dessas palavras, formal e informal. Tá meio estranho. Formal devoção. Eu não entendi bem por que o James colocou formal em devoção. Talvez porque é mais apropriada a tradição vedantina. Porque já começa a ter o contato com as escrituras. Você vê que aqui é tudo mais ou menos junto, tudo aqui são formal devotions. Os dois. Formal devoção.
Então, a gente está tendo um relacionamento com Ishvara. Isso aqui, ó, é Karma Yoga. Por isso que eu dizia que isso aqui poderia ser unido. Isso aqui é o período que nós estudamos, né, e contemplamos sobre Mithya, né? É importantíssimo o ensinamento de Mithya, né? Que é Ishvara, o mundo, e Jiva, e o relacionamento entre eles. A gente estuda Karma Yoga e a gente estuda Jnana Yoga, né? A gente faz os dois, mais ou menos, simultaneamente, né? Então, essa formal devoção, a devoção formal. Então, esse estágio aqui, o que é mais importante nesse estágio, é que a gente compreende Ishvara e a gente compreende a verdade absoluta, né? A consciência. A gente compreende Karma Yoga, a gente compreende Jnana Yoga, e a gente está nesse processo de contemplação e assimilação desses conhecimentos em referência à minha real identidade. Nesse período aqui, a gente sabe que Ishvara é não separado, nós não somos separados de Ishvara, mas ainda assim, a gente vê Ishvara como universo, a gente vê Ishvara como as leis que operam, existe ainda um resíduo de dualidade aqui, entendeu? O indivíduo, a menos que ele realize a sua identidade como a essência de Ishvara, a essência do Jiva, a essência de Ishvara, a essência do mundo, Jagata, a menos que ele compreenda firmemente isso, ele ainda permanece em sua devoção com um aspecto dualístico, entendeu? É por isso que os yanis, às vezes, aparentemente, eles praticam essas devoções dualísticas, mas dentro deles eles sabem que é simplesmente um jogo de devoção, entendeu? Um jogo de devoção, mas você sabe, Ishvara não é real, não diz para ninguém, não é real, não existe. Ou existe, mas não é real, entendeu? Jiva, nada disso aqui, mas ainda assim é um jogo consciente, e eu sei que muito embora Ishvara não seja real, porque eu sou a única realidade. Como manifestação, não é. Eu sou a única realidade, mas Ishvara não é uma realidade, ele é uma projeção, uma sobreposição. Então, eu sabendo de tudo isso, mas ainda assim, eu como Jiva também não sou real, né? E eu sei que o meu relacionamento com Ishvara é fundamental para que eu, esse Jiva não real, possa curtir a minha passagem por aqui, né? Possa desfrutar positivamente, em vez de sofrer a minha existência. Então, nesse sentido, existe essa dualidade, né? Nesse nível aqui, eu e Ishvara, eu compreendo Ishvara, e aqui, quando o indivíduo reconhece que tudo é somente a consciência, o ser pleno, aí ele sabe que o love of the self is the self, o amor, eu tenho um amor por Ishvara, a Ishvara se refere a Ishvara 1, é por isso que no final das contas o James tem que acabar, né, devido à limitação da linguagem, colocar esse Ishvara 1 aqui. Esse amor pela consciência, pelo ser, né, que a gente poderia chamar Ishvara 1, que é a essência de Ishvara 2, Jiva e o universo, né? Então, esse amor pelo ser como ser. A menos que a gente tenha essa devoção pelo ser, como ser, a gente permanece ainda em dualidade. A maioria das pessoas pensam que os Vedantins, ou os Yanis como nós, a gente não sabe o que é devoção, entendeu? Os dualistas que têm um relacionamento com Ishvara, né? Eu acho que mais nesse nível aqui, eles têm um relacionamento com Ishvara tão forte, tão apegado, né? Que eles dizem que nós somos doidos de querer transcender Ishvara e reconhecer que Ishvara é somente, entendeu? Uma projeção. Que a única verdade que existe é Paramatma, sem nenhum Ishvara, sem nenhum Brahma. Brahma é uma projeção, etc. Ele diz, por que isso? Se na experiência do Jiva nada mais não existe nada mais sublime do que o amor, a devoção por esse Deus. Eles dizem assim, eu prefiro não ser autorrealizado, mas ter a possibilidade de ficar curtindo, né, Ishvara, o Deus. Né? Então, existe essa discussão no mundo espiritual. E o Yanni diz assim, não, nós temos muita devoção. A única diferença é que a nossa devoção não é dualista. A gente ama o ser
porque a gente sabe que tudo é somente o ser, e a gente até aprecia, mitya, essa projeção aparente, e a gente vê tudo que existe no universo como o ser aparente, o Ishvara, né, Paramatma aparentemente se tornando o universo, né? Então essa compreensão, esse amor, essa devoção pelo ser como o ser é uma condição do Jivamukta, né, que é uma condição mais interessante que existe, porque você começa a ver essa consciência brilhando em cada indivíduo como você mesmo, né? Existe somente um ser, ela brilha em tudo e todos, e a gente começa a ver esse ser manifesto como o universo, e esse ser não manifesto, que é o iluminador desse universo manifesto, a luz da consciência pura. Né? Tá? Então nós, né, vedantinos, nós temos devoção, nós temos uma devoção forte pelas escrituras de autoconhecimento, pelas escrituras de Karma Yoga, nós temos uma devoção pelo conhecimento, acima de tudo. Temos uma devoção por Ishvara, no seu devido, né, estágio. A gente tem uma devoção por Ishvara, a gente tem uma reverência por Ishvara, um respeito por Ishvara, porque, no final das contas, Ishvara é o Karma Paladata, é aquele que, né, que entrega o resultado de nossos karmas, é aquele que controla tudo, é aquele que está, né, mantendo as pranas, tentando melhorar o sistema imunológico, é tudo feito por Ishvara, é tudo feito por esse princípio de inteligência. Você tem alguma dúvida em referência à sua pergunta? Não? Impossível. Não, estou começando a... Ok. Alguém tem dúvida em referência ao relacionamento de Ishvara e Jivata, alguma coisa que eu não tenha coberto? Eu tenho, porque eu confundi um pouco isso que você está falando com aquela aula que a gente teve, a última aula, que no capítulo de James fala que um equívoco, que no mundo espiritual tem aquela questão de nós todos somos um, entendeu? E só que o Arlindo explicou, parece que, na verdade, essa é a ideia de que nós todos somos um, né? Isso, no fundo, né? Eu não consegui entender. Eu não entendi a sua pergunta, a sua questão. O último encontro de terça, deixa eu fazer o teu enquadramento. Que você participou, a gente estava naquela passagem do livro, tratando de... Ok. Dessa passagem que ele vai eliminando mitos, né? E aí sim. o somos um, né? Sim, sim. Ou a realidade. Sim. Como é que é o título dessa sessão? Não lembro, mas essa é a ideia de somos todos um. Mas é isso que você chegou à conclusão, me parece agora. A ideia apropriada de que somos todos um é a realização de que, em essência, há o conhecimento que é subjacente, que é o substrato de tudo que é aparente nele. Não a ideia de que nós aqui, como realidade objetivável, somos um porque, tipo, eu sou um com você. Essa realidade aparente, ela é separada, ela impõe uma separação. Entendeu? Tem uma expressão que James usa, é que não dualidade não significa oneness, that does not mean sameness. Né? Essa ideia de uno, de somos todos uno, não significa que sejamos todos a mesma coisa, entendeu? Essa é a expressão, o que significa essa expressão. E às vezes eu gosto de dizer, em Mitya, pluralidade é lei, entendeu? Em Nietzsche, essa ideia, o mito, né, que é exposto por Gandhi, é que as pessoas pensam que eu tenho que me fundir com o todo, tenho que me fundir com o Ishvara. Nós já somos partes integrantes de Ishvara, mas em Mitya nós aparecemos como objetos, né, pluralidade ou diversidade de objetos, né, uns aparentemente distintos, né, fisicamente distintos, né, mas fundamentalmente tudo nada mais é do que o que é a consciência. Então, quando a gente diz de compreender, aqui vai apresentar muito o autoconhecimento como reconhecimento da totalidade.
E esse texto, ele usa a totalidade. A totalidade é um pouco confuso, porque a totalidade de quê? Porque se a gente imagina a totalidade do manifesto, aí dá margem a essa interpretação de que eu tenho que reconhecer que eu sou a totalidade do manifesto, né? Eu não sou a totalidade do manifesto, eu sou a essência da totalidade do manifesto e do não manifesto. You understand? Então, o único modo de a gente compreender o real significado da não-dualidade, essa expressão, a natureza da realidade é não-dualidade, é compreender que a não-dualidade é simplesmente a essência ou substrato de tudo que existe no universo, que é presente sempre, né? Quando o universo é projetado e também na ausência do universo, esse substrato, a essência de tudo permanece, né? O universo ele vai em forma potencial semente, tudo desaparece, né? No corpo macrocósmico causal de Ishvara, né? E esse substrato, essa consciência pura, né? Então o que nós somos é a essência da totalidade manifesta e não manifesta. Quando a gente diz eu sou a essência da totalidade, dá margem para um pouco para interpretação confusa como essas, entendeu? Não dualidade significa compreender esse substrato que é um sem o outro e que é a única realidade. A diversidade e a pluralidade é uma sobreposição, é uma projeção, do mesmo modo que uma infinidade de objetos são acomodados no espaço, no elemento chamado espaço, né? Uma infinidade de nomes e de formas emergem dentro dessa luz da consciência original, né? E tudo isso é uma realidade aparente, né? Elas têm um início, elas são produto do tempo e espaço, elas são bound by time, né? Elas são limitadas pelo tempo. O único princípio que é o substrato de tudo, né, que permeia tudo, etc., que é sempre presente, é essa consciência que é consciente de tudo que é fenômeno, né, objetivável, tudo que ocorre e que pode ser experienciado e conhecido. Entendeu? E acho que por isso também é tão fundamental o conhecimento de Dharma, porque quando a gente parte desse pressuposto, somos todos um, que não se sustenta, geralmente tem um cenário assim de tipo, somos todos um, vamos aqui conviver em harmonia e tal. E a gente precisa da compreensão de Dharma, inclusive porque em alguns momentos é necessário guerrear, em alguns momentos é necessário ter maturidade nos conflitos, né? Então essa ideia de somos todos um, amor e tal. Tem muita falsidade nesses círculos, né? Somos todos um, etc, etc. Eu posso dizer que eu não experimento a não dualidade, eu só conheço por meio das escrituras a não dualidade, mas experimentá-lo não é possível porque eu estou em Nietzsche. Você não pode experimentar a não dualidade, sim, esse é um bom ponto. Você não pode experimentar o ser, mas você pode compreender que você é o ser. E quando você compreende que você é o ser, a sua experiência em referência à mítia, ela é completamente transformada. Você vai ter uma experiência do mundo, dá uma perspectiva diferente. E, ao mesmo tempo, você tem uma visão, né? Uma experiência, visão, ou uma experiência nova, uma experiência de identidade nova, como a gente poderia colocar, entendeu? Que tem uma qualidade completamente diferente. Ela é fundada nessa plataforma de que a natureza de tudo que existe no universo é nada mais, nada menos que essa luz da consciência que brilha em todos os seres vivos. Não? Que isso é o único fator absolutamente ilimitado. Não dualidade significa não limitação, isso não é um sinônimo. Aqui a gente vai estar falando não limitação, a natureza do ser, não limitação. Quando não existe em dois, existe só um sem o segundo, significa que não existe nenhuma fronteira, não existe nenhum limite, não existe nada. É um sem nenhuma modificação ocorrendo dentro desse um, né?
Então isso é o significado de não dualidade, que é sinônimo de não limitação, entendeu? Então se conhecer, saber que você é essa luz da consciência e a sua natureza é a não limitação, porque existe somente você. A não dualidade significa existe somente eu, a consciência. E a gente pode afirmar isso sem nenhuma vaidade ou sem nenhum senso egóico, né? Algumas pessoas acham que o James às vezes é arrogante. Não, ele está tentando ajudar as pessoas a assumirem o fato. Todos nós, a gente vive uma vida governada por essas ideias fundadas na auto-ignorância, né? Por que não viver da plataforma de autoconhecimento e reivindicar eu, a consciência, tudo ocorre somente em mim, né? Existe somente eu, né? E através do meu Maya, essa sobreposição ocorre de nomes, formas, etc. E esse Jiva, né, que eu chamo de vez em quando de eu também, né? Esse Jiva também ocorre, então o Jiva agora também é um objeto, né, dentro do meu campo de percepção. É uma experiência, né, através dessa visão, conhecimento, né, que você tem. Você vê o universo, vê o mundo, vê a natureza, vê Ishvara, tudo, com um par de olhos completamente novos, entendeu? Os olhos do conhecimento, né, a visão. O Vedanta, às vezes, é referido como the eyes behind the eyes, os olhos atrás dos olhos, entendeu? Quando a gente compreende o Vedanta, a gente desenvolve essa visão por trás dos olhos, no sentido de que, né, não que fisicamente a gente tenha que, mas a gente compreende, né, o que é, né, o ser por trás desses seres aparentes, o que é essa consciência original por trás, né, dessas consciências individuais que são a consciência refletidas, etc, etc. A gente se identifica como a consciência. E aí a gente tem uma experiência diferente, a gente tem a compreensão do que significa a não dualidade. Essa é uma questão importante, porque as pessoas imaginam que quando eles se iluminam, eles vão ter uma experiência mística de não dualidade e todos os nomes e formas vão desaparecer e aí vai ter um oceano de nada, né? De vazio, etc, etc, que é mais ou menos a ideia em torno a Nirvikalpa Samadhi, né? Então a não dualidade não significa que Mithya desaparece quando você... mas eu queria... I want the real thing, you know? I said, that's not... Aquilo não é the real thing. Eu quero a coisa real. A coisa real eu quero uma epifania de não dualidade. Pá, cair num abismo de vazio, né? Mas é o que? Ok, se você quer, né? Go for it. Corre atrás disso, né? Mas saiba que tudo que nasce no tempo, né, é limitado pelo tempo. Se você agora, você não tem essa experiência de não dualidade, e você trabalha para obtê-la, isso significa que se você não tinha antes isso e tem agora, significa que depois você não tem. Qual é o único fator comum nessas três condições? Antes, durante e depois? A consciência presente, né? A consciência, eu quero uma experiência mística de não dualidade, aí eu trabalho por 20, 30 anos, ou 2 vidas, aí eu tenho uma experiência mística de não dualidade, aí a experiência mística termina, né? E eu permaneço ali, antes, durante e depois de tudo isso. Então o Vedanta simplesmente é para nos abrir os olhos, para dizer, hey, você é essa luz e é sempre presente, tudo é somente você, e todos esses fenômenos objetiváveis ocorrem exatamente como uma projeção na tela de um cinema. Uma outra coisa que eu quero dizer sobre isso é que esses níveis mais baixos, no primeiro nível aqui o cara chutou o balde de Ishvara e ele não quer nem saber que existe Deus. Ele vai ter que ralar, e Ishvara vai
realmente, né, ensinar algumas lições desagradáveis ao Jiva, até que ele desenvolve humildade suficiente para começar a integrar ou trazer, né, na equação da experiência dele esse fator chamado Deus. Ou não, agora eu começo a acreditar em Deus. Já passei por tantas experiências, né, que eu começo a perceber que existe esse fator inteligente. Então, quando a gente começa a ter esse relacionamento devocional com Deus, no início mais elementar, a gente é aquele devoto chato, né? Aquele devoto chato é aquele que só contata Ishvara quando está em apuros e é sempre para pedir alguma coisa, nunca para oferecer nada, né? A gente quer, porque, não, eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso mais dinheiro, um emprego novo, tá. Quando as coisas estão andando bem, ele nem lembra que tem Ishvara. Tudo bem. Mas quando tem dificuldade, diversidade, eles lembram de Ishvara. Então, quando ele cresce um pouco mais, ele se torna um devoto realmente, né, genuíno, e ele pensa em Ishvara sempre, né? Ele agradece Ishvara quando os acontecimentos são favoráveis, ele agradece quando são adversos também, ele tem seu relacionamento emocional, afetivo com Ishvara, mas ele não é um João Pidão, aquele que está sempre, me dá. Ele desenvolveu um espírito do Karma Yoga, ele é um contribuidor, ele quer retribuir, contribuir, ele quer servir, né, o campo, Ishvara como o campo dármico. Né? Então ele cresceu, né, em sua devoção, ele se tornou um devoto que a gente chama aquele com espírito chamado Karma Yogi, né? Dedicando, consagrando as minhas ações a Ishvara, sabendo que Ishvara, esse sistema impessoal, é aquele que governa tudo, que nos proporciona a nossa existência de um momento ao outro, né? Mas a gente tem aqui um relacionamento, né? Porque nós somos integrados a Ishvara, etc. E a gente tem essa reverência, esse amor por Ishvara, que é um relacionamento, embora dualístico, mas é muito mais maduro, né? Aí quando a gente compreende o Vedanta, aí a gente compreende que, na verdade, Ishvara, ele passa a ser o Ishvara 2, né? Que é o Ishvara, o Lorde do Manifesto, né? O Senhor do mundo manifesto, mas ele passa a ser a essência do manifesto e do não manifesto, aquilo que é sempre presente como ser, existência, consciência pura, né? Então, esse nível de devoção é o mais alto que existe, porque o Jnani, ele sabe que se eu estou fazendo minhas pujas, né, na posição de Nisargadatta Maharaj, ele está sendo um devoto do ser. É como se você estivesse amando você mesmo, né, tendo um caso de amor com você mesmo. Eu tive uma experiência muito legal 2 anos atrás na Índia, porque ali no Ramana Asha tem muitas pujas e todo mundo ali é um bhakta, né? Em Tiruvannamalai todo mundo ali é um bhakta. É difícil encontrar uma pessoa ali interessada em Vedanta, é quase impossível. São todos eles bhaktas. O Ramana deixou um oceano de bhaktas por trás dele. E ali eu sempre curtia sentar ali de tarde e ver alguns pujas devocionais, etc. E em alguns momentos eu tive essa visão clara, né? Um amor incondicional profundo, tão profundo por todas essas pessoas e de um certo modo uma compaixão, porque elas estão lá presas nessa devoção dualista, né? A devoção delas é pela montanha, Arunachala, ou pelo Ramana. E para eles não existe nada mais importante do que a expressão emocional desse amor que eles sentem, a devoção e admiração, reverência, apreciação, etc., pela montanha Ishvara. Aí eu vendo todo aquele dinamismo, né, e aquela coisa, dessa perspectiva do Jnani, vi assim, uau, eles estão amando eles mesmos, mas eles não sabem que eles estão amando eles mesmos, né, reverenciando eles mesmos. Eles precisam de um símbolo, de modo que eles possam canalizar esse amor, que fundamentalmente é um amor pelo ser,
É o único amor realmente incondicional, o amor pelo ser. Então esse é o amor mais profundo, mais elevado. E querido? Quando o mensageiro vira a mensagem. O que você quer dizer com isso? Que não tem mais mensageiro, só tem a mensagem. Referência ao quê? Esse ponto mais alto. Ah, sim. A mensagem que causa o conhecimento. Isso. Sim, no sentido de que se você antes era apegado ao mensageiro, que seja ele o Deus, ou Jesus, ou o Guru, isso e aquilo, aí você exclui o mensageiro e diz assim, não, o fator fundamental aqui é a mensagem, eu sou a consciência ser pleno. Não, exatamente. Esse é um ponto interessante, porque a maioria dos círculos espirituais modernos, o barato é as pessoas ficarem apegadas aos gurus, né? Os gurus, eles estimulam esse apego dependência, eles jamais aceitam a independência dos gurus, dos discípulos. Alguns discípulos, quando quiseram se afastar dos gurus, sofreram até mesmo ameaças de morte, entendeu? Eu sei dessa história em torno a Osho Rajneesh também, um dos seus devotos mais importantes, quando decidiu de partir, e ele foi ameaçado de morte. Ele foi fazer parte de um outro movimento. E a gente ouve essas histórias, né, muito frequentemente no mundo espiritual, onde a história é simplesmente principalmente o ocidental, ele não tem um relacionamento claro com o Ishvara, Deus, né, porque era condicionado por essas religiões, né, evangélicas ou cristianismo, etc. Então, eles canalizam essa reverência, como se diz? Reverência. Essa reverência, esse amor, essa devoção, eles canalizam nos gurus. Os gurus deitam e enrolam, né, para usar a expressão, né? Sabe, as pessoas, todas elas carentes por apreciação, validação, amor, etc, etc, e elas querem essas coisas. Então, eles aceitam, pode me amar, pode me reverenciar, né, pode me adorar, né? Tocar meus pés, eu vou aceitar tudo, né? Os caras se enchem de energias. Então isso ocorre muito. Quando você chega no Vedanta, o Vedanta é para indivíduos maduros, né? Quando você chega no Vedanta, o Vedanta não oferece nada disso, né? Você vem para o Vedanta esperando de encontrar uma figura paterna ou materna, ou uma sangha que venha a massagear o seu ego, ou cobrir as suas feridas, isso e aquilo, não. Aqui é simplesmente, né, transmissão de conhecimento, cada um faz o seu dever de casa, entendeu? É para pessoas maduras. O verso número 10, nossa, como passou o tempo. A discriminação é a firme compreensão do ser ilimitado não dual, sem ação, consciência ordinária, que é eterna e que o mundo dos objetos em mudanças não é eterno. Ok, a gente viu isso. Tudo que fazemos é motivado por esse desejo, né, de sermos livres, de restabelecimento da nossa plenitude, né? A gente se sente limitado através dos nossos desejos e a gente, compreendendo esse mecanismo, agora que nós compreendemos um pouco o Vedanta, cabe a nós interromper esse sistema, né, compulsivo, que vai em automático, né, das vasanas, que constantemente elas nos compelem, né, a seguir objetos de desejos, né? Os desejos vêm das minhas vasanas, eles me compelem a correr atrás desses objetos de desejo, mas agora eu compreendi, agora o segundo estágio desse trabalho é confrontar essas vasanas e dizer assim, chega, né? Eu compreendi a história aqui, eu não quero reforçar essa vasana, porque eu crio o problema primeiro reforçando uma vasana, ou como se diz? Enganjando, né? Ou me identificando, enroscando, etc. Eu crio o problema, né? E agora eu tenho um problema. Qual é o problema? O problema é que eu me declarei não limitado
porque a menos que eu tenha isso, isso e isso, eu sofro desse problema de limitação, insuficiência, inferioridade, inadequação, etc, etc. Então, quando a gente abraça essas vasanas, a gente dá vida a essas vasanas, quando a gente energiza essas vasanas, a gente começa a act out, né, a agir sobre essas vasanas, a gente está criando o problema. Aí depois a gente tem que correr atrás desses objetos de desejo, aí quando a gente obtém os objetos, aí a gente resolve o problema. Aí a gente pensa, funciona. Né? Se a gente abandonasse o desejo no início aqui, quando o desejo das vasanas aparece aqui, abandona o desejo aqui, e aí a gente não precisa de passar pelo estresse, de correr atrás das coisas para realizar esses desejos. Né? Porque quando a gente curte, né, aquele momento de satisfação e plenitude, é quando a mente é livre do desejo. Então, por que criar o problema para depois resolver o problema? Né? Por que não renunciar no problema já do início? Então, quando nós sairmos daqui, voltarmos para os nossos meio ambientes, a gente tem que compreender que o trabalho consiste em confrontar essas vasanas, porque as vasanas, elas estão lá no corpo causal e elas vão ficar aparecendo aqui. Ei! Com ótimas ideias, né? Vai, corre atrás disso e aquilo, entendeu? Você precisa disso, você precisa daquilo. Aí, quando você vê, você já está se sentindo limitado, constrangido, etc. Eu realmente preciso disso. Né? Eu preciso de uma televisão maior. Né? Aí já virou um problema, né? A gente não precisa de nada. Ou se a gente quiser dizer assim, nada é aquilo que você precisa. Nada. Nada. Nenhum desejo é o que a gente precisa. Né? Se a gente não tiver nenhum desejo como meio de me completar, então o que a gente permanece em nossa plenitude, livre do problema. A gente não tendo problema, a gente não precisa de solução, porque nós somos a solução. A única solução reside nessa compreensão de que nós somos a solução. Nós somos, em nossa natureza, essa essência, o substrato de tudo, nós somos a solução. Esse sentimento de insegurança está na raiz de toda a nossa infelicidade. Em uma tentativa de banir esse sentimento está na raiz de todas as nossas ações. Todas as nossas ações, em geral, elas são fundadas nesse sentimento, né, de limitação e insegurança, e são ações fundadas como uma tentativa de remover ou banir esse sentimento, né, de limitação, inadequação, insuficiência, etc, etc. A gente quer obter alguma coisa que dure e a vida não é outra coisa senão a busca por algo duradouro. Né? Todo mundo quer a felicidade, todo mundo sabe que a felicidade existe, porque aqui e ali nós tocamos a felicidade, nós experimentamos a felicidade indiretamente através dos objetos. Né? Então agora qual é a questão? É que eu sei que a felicidade existe, mas agora eu quero a felicidade eterna, permanente, duradoura. Né? Aí o que ocorre? Assim, ok, eu ouvi dizer que existe uma ciência chamada yoga, que vai produzir um estado transcendental, né, de felicidade duradoura. Aí a gente entra no mundo espiritual dualístico, onde o ser pleno é projetado em dualidade como um objeto de experiência, chamado um estado. Dualidade, pura dualidade. O que a gente mais vê no mundo espiritual é dualidade sendo ensinada como não dualidade. Entendeu? Aí a gente vai lá e a gente começa, aí com o tempo, maturidade, a gente vê essa felicidade duradoura não é possível através de Nirvikalpa Samadhi, porque quando eu estou no máximo do meu barato de vacuidade e vazio, eu não sei por que tanto fascínio com essa história de vazio, vacuidade. Se você desenvolver uma vasana e começar a andar em Nirvikalpa Samadhi quase todo o tempo, é como se você estivesse dormindo quase todo o tempo. Você está perdendo a vida, o corpo está envelhecendo, etc. You are missing out. Né?
Não, eu quero dormir porque a vida é problemática aqui, deixa eu dormir, deixa eu ir para o meu self-induced deep sleep state, que é auto-induzivo, né? Induzido, que é samadhi. Um exemplo hiper radical, mas que conhecido. Fumar crack, é isso. É o quê? Esse estado, É. uma ausência. Sim, né? E na outra ponta, na ponta do socialmente, individualmente, né, negativo, etc. Mas é tão nocivo quanto com relação ao ser. Não leva a lugar algum, só ao estado de vazio. Sim, sim, sim. Retornar a barulheira Se é essa experiência? Não, naquelas linhas, né? Não, eu não experimentei essas drogas, mas experimentei diversas outras drogas. Não existe nada que produza realmente aquele estado de paz, de satisfação. Nenhuma droga produz isso, né? Nem mesmo o êxtase, quando apareceu o êxtase, que é em sua forma mais pura, não chegava nem perto disso, né? Eu sei, mas isso aí, sabe o que é isso? Isso aí é quando a mente do indivíduo está sofrendo de rajas e tamas, principalmente rajas, muita agitação. Aí quando você toma uma droga dessa, ela suprime, entendeu? O raja, aí você fica naquele estado assim, suprimiu a dor, suprimiu tudo, né? A agitação, porque rajas é muito doloroso, né? Emocionalmente, aquela agitação mental. Mas não seria você afoga isso. A mesma analogia? Só que sim. Uma forma bonitinha e uma forma... Sim. É por isso que a gente diz, não, isso é muito bem colocado também, porque a gente diz que os yogis que são viciados em Nirvikalpa Samadhi, eles são exatamente como junkies, né? Junkies é aquela pessoa viciada numa experiência, né? Quando você fica viciado numa experiência, e todo mundo... A impressão que eles têm é que um dia essa experiência se tornará duradouro. Mesmo que se torne duradouro, what's the big deal of sleeping? Né? Qual é a vantagem de estar dormindo sempre? Né? Ramana Maharaj, ele costumava dizer isso, as pessoas em torno da Ramana facilmente desenvolviam essas tendências para Nirvikalpa Samadhi. Ele desencorajava as pessoas, dizia, ei, esteja alerta, não durma. Ele dizia, isso é como um sono. Esse sentimento está na raiz. Tudo que a gente faz é uma tentativa de remover esse problema. Todas as nossas canções populares são sobre o amor que durará eternamente, né? Em todas as culturas, gente, o amor, aquele amor que durará eternamente. Ou uma lamentação sobre o amor eterno que de alguma forma morreu. Mas o prazer obtido através dos objetos não dura. E a riqueza está sempre sujeita a incertezas do mercado, etc. Tudo em Mithya é impermanente e é em constante modificação. Não existe a felicidade, e não existe a felicidade do ponto de vista de segurança, de prazer, de virtude, de nada, entendeu? Tudo pode virar de cabeça para baixo para um momento para o outro. E qual é o modo mais simples de você perder tudo? Eu descobri que você tem um câncer terminal, que você tem 1 semana de vida. E é uma das coisas mais comuns nos dias de hoje, entendeu? Então, que segurança a gente tem? Você vê essas pessoas super bilionárias, elas não conseguem evitar a morte. Algumas pessoas pensam, não, mas se eu tiver bilhões de dólares, aí eu consigo vencer a morte. Né? Aí os caras, às vezes, que não tem jeito, a gente diz, ok, eu tenho 57 bilhões de dólares, 10 bilhões de dólares vai para a minha família, 47 bilhões de dólares eu quero que você utilize para congelar o meu corpo num frigorífero especial, né? Porque, de repente, daqui a 100 anos, eles descobrem uma injeção que faz voltar a vida no meu corpo, porque eu não aceito a mortalidade, entendeu? Eles não aceitaram a derrota, né? Que eles não conseguem vencer a morte. Né? O Jiva, o pobre Jiva, né? Problema grande. Essa identificação do Jiva com a construção corpo-mente é
o trauma mais fundamental da experiência humana, entendeu? Ninguém aceita essa mortalidade. Mas nós que somos pobres cristãos, como diz a gente, quando chegar a nossa hora, a gente morre na fila do hospital ali, porque eles estão sem cama, ou sem quarto para operação, etc. E esses outros ricões, eles pegam, vão de avião daqui para lá, mas mais cedo ou mais tarde eles também vão para baixo. Né? Vira a terra. Quantos minutos de vídeo? 1h e 10 minutos. Ok. Que horas são? Tarde, é. Ok, então a gente recomeça do verso 11. Vamos almoçar, uma comidinha boa, uma comidinha leve, para a gente não dormir na sessão da tarde. Espera, Fábio, não cortar. Om Purnamada Purnamidam Purna Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.